Bem-vindos a mais um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Nós queremos agradecer a sua audiência, que Deus te abençoe, e nós queremos convidá-los para estarem presentes conosco no próximo sábado, aniversário da igreja, culto às 18h30 e no próximo domingo, no mesmo horário. Que Deus, realmente, Deus te abençoe, viu? Então você é nosso convidado e nós ficaremos extremamente gratos com a tua presença, com a tua audiência. Isso nos faz muito bem. Deus te abençoe. Nós temos alguns comunicados voltados para a igreja. Eu gostaria que os membros da igreja estivessem bem atentos. Primeiro, nós queremos parabenizar a todos os aniversariantes da semana, não vou citar os nomes, mas aqueles que fizeram aniversário de casamentos, esses nós queremos que se torne público, né? Irmão Domingos, mais um ano de casamento essa semana. Também a Suzana, também mais um ano de casamento essa semana. E nós queremos parabenizá-los por esta vitória, por mais essa conquista, faz parte do caminhar e que Deus continue a abençoá-los. Nós temos ainda alguns irmãos que necessitam das nossas orações, temos aqueles que estão enfermos, mas temos aqueles que estão em recuperação depois de cirurgias, né? Nós temos a irmã Elisângela, ela está se recuperando. Essa semana foi a semana que se passou foi uma semana muito, muito difícil para ela, né? Primeira semana após cirurgia, bastante incômoda, mas ela está vencendo, graças a Deus. A primeira etapa, que é uma etapa muito difícil, ela superou e agora começa exatamente a ter um pouco mais de tranquilidade. Viu? Então, eu gostaria de pedir à igreja, aos irmãos, que continuem a orar por ela. É muito importante a sua oração. Como também vamos continuar orando pela irmã José, ela está em franca recuperação, temos orado por ela. Vamos orar por aqueles que estão viajando. A irmã Girlene já regressou. Aí nós temos o Leandro, que está no Piauí, inclusive daqui a pouco ele vai estar orando, está no Piauí, e nós queremos pedir aos irmãos que orem por ele, né? Ele vai primeiro participar do aniversário da sua mãe, e quando sua mãe completar mais um ano de existência, eles participam da festa e depois ele retorna para São Paulo. Vamos orar a Deus pela estadia dele lá e como também pelo regresso dele. Irmãos, a igreja vai estar completando 40 anos de existência. Ela teve um período como congregação e depois foi organizada em igreja e estaremos comemorando nos dias 22 e 23. 22 cai no sábado, teremos como pregador o pastor Sérgio. Gostaríamos de convidar todos os irmãos para que participem, para que estejam presentes, né, através da sua audiência. E no próximo domingo, então sábado, domingo, no mesmo horário, às 18h30, nós queremos convidar, né, os nossos ouvintes e também os irmãos estão intimados a participarem, a estarem ouvindo, né, os cultos de gratidão a Deus pela passagem de mais um ano de existência como Igreja Batista, a primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Continuamos fazendo aquele apelo. A igreja tem sido muito abençoada e tem abençoado também as pessoas, né? Então, entregue as suas primícias, os seus alimentos, né? Aquela parte que os irmãos separam, normalmente, para que a igreja possa formar uma cesta básica, distribuir. Entregue suas ofertas, né? Seus dízimos, aqueles irmãos que estão preparados. Então, só comparecer aos domingos, a partir das 15 horas até às 17 horas, são só 2 horas. Lá nós temos uma equipe, que essa equipe está lá exatamente para receber, né, o que os irmãos vão exatamente entregar. E o último comunicado que nós queremos fazer é pedir aos irmãos que continuem orando intensamente por aqueles que estão sofrendo com a Covid. Nós temos o Wellington, precisa muito das nossas orações. Ele está com Covid, está em casa, mas está fazendo aquele período de isolamento social. Graças a Deus está correndo bem a sua recuperação. A sua esposa, Cristiane, fez exames, vai receber o resultado dos exames. Vamos orar por elas, né? E nós temos outras pessoas, e até outros irmãos também que estão aí, esses que estão na linha de frente, que trabalham no comércio, né, que trabalham no balcão, esses irmãos trabalham em contato com o povo, aqueles que trabalham na saúde. Vamos orar, pedir mais a Deus pela vida deles. Que Deus abençoe a todos. Nós ouviremos uma música e logo após essa música nós vamos estar exatamente
orando a nosso Deus com o irmão Leandro, e logo em seguida a gente volta para a gente dar continuidade a este culto. Que Deus abençoe a todos. Pai Santo, Pai bendito, Senhor, quero te agradecer pela vida, pela minha vida, pela vida da minha família e pela vida de cada membro da Primeira Igreja Batista de Francisco Morato e pela vida de seus familiares também. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu cuidado que o Senhor tem nos proporcionado durante esses tempos difíceis e de luta, Senhor Deus. Quero te agradecer, Senhor Deus, pelo alimento, pela veste, pelo teto, pela saúde também, Senhor Deus. Muito obrigado. Agradecer também, Senhor, por essa plataforma que o Senhor nos proporcionou, Meet, para estarmos realizando os nossos cultos, as nossas EBDs e os nossos cultos de oração. E tem sido de grande edificação para nossas vidas. Sei que não estamos presencialmente unidos, Senhor Jesus, mas o Senhor tem abençoado e tem nos ensinado, Senhor Deus, através da vida do nosso pastor Valdinei, através das EBDs, dos cultos de oração e dos cultos também, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa dar saúde a ele, cuidar da sua saúde, possa cuidar da sua família também, Senhor. Que o Senhor nos fortifique, Pai, fortifique os teus membros, os teus servos espiritualmente, Senhor Deus, para continuarmos firmes nessa caminhada junto contigo, Senhor, até alcançarmos, Senhor Jesus, o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer pela semana e que o Senhor nos proporcione uma semana, Senhor, junto contigo, cheia de alegrias e também de lutas, claro, mas sabemos que o Senhor está conosco e que passaremos por mais uma semana. Quero te agradecer pelo momento, em nome de Jesus, amém. Irmãos e amigos, que Deus abençoe durante os minutos que passaram conosco.
E durante esse momento nós vamos pensar um pouco na palavra do nosso Deus, o que Deus tem a falar aos nossos corações. Nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós iniciamos no domingo passado. E nós vamos ter hoje nós pregamos exatamente sobre assuntos semelhantes, né? Semelhantes, mas mesmo assunto. E no último domingo, então, a gente retoma. E aí a gente faz o encerramento desse tema que nós estamos trabalhando, que é exatamente a família. Hoje nós vamos pensar a respeito de um assunto também tão importante quanto o assunto que nós tínhamos e que nós estamos pensando durante esta série de mensagens sobre a família. E o tema de hoje é família tradicional versus valores do reino, ou valores do reino de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos fala com muita preocupação a respeito desse assunto extremamente importante para a sobrevivência da humanidade, e por que também não dizer para o bem-estar da própria humanidade, que é a questão da família. Família não é um aglomerado de pessoas. Família não é simplesmente um grupo de pessoas que habitam no mesmo teto, dormem na mesma casa, festejam as festas tradicionais, as festas familiares, comemoram aniversários, lembram-se também de atividades religiosas. O ir na igreja não significa que aquele grupo de pessoas verdadeiramente é uma família. E mesmo que esse grupo de pessoas tenham tudo aquilo que tradicionalmente, dentro de uma estrutura, se exige para ser uma família, que é pai, mãe e filhos. Pode ser que nós tenhamos esta configuração, mas estejamos longe daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, traça como família. E a Bíblia se preocupa muito com isso, porque a Bíblia mostra que Deus se preocupa com todos os detalhes da vida, da existência humana. Esse Deus que a Bíblia apresenta para nós, esse Deus que nós adoramos, esse Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que deixou os céus através de Jesus Cristo, deixou o que ele tinha de mais precioso, deixou as suas prerrogativas e desceu aqui para habitar entre nós, viver entre nós, passar o que nós passamos, experimentar o que nós experimentamos, com exceção do pecado, mas, afinal de contas, conhecer ou vivenciar, conhecer não é a palavra correta, mas vivenciar toda a estrutura emocional, estrutura física, estrutura de sentimento, estrutura nas suas mais variadas dimensões, para que ele pudesse dizer para o ser humano, pudesse dizer para mim, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu vim para te salvar, mas não somente para te salvar. Eu também quero compartilhar da sua vida, eu também quero estar presente na sua vida, eu também quero ser parte importante na sua vida, e mais do que isso, quero ser parte fundamental na sua vida. Eu quero ser Senhor, eu quero ser orientador da sua vida. Esse senhorio que eu vim, falando sobre Jesus, esse senhorio que eu vim, que eu não abro mão, é um senhorio que não vai eliminar a sua vontade, nem tampouco vai transformá-lo ou num boneco ou numa marionete. Mas é um senhorio que aponta o caminho e mostra quais são exatamente os caminhos, os meios para que a sua vida e sua vida humana seja melhor do que é. Então, esse é um Deus que, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, é um Deus que deixou os céus, veio até nós, habitou entre nós, sentiu o que nós sentimos, passou por experiências que nós passamos, foi rejeitado. O profeta Isaías, ele vai muito mais além do que isso. O profeta Isaías diz que em todas as dimensões ele experimentou tudo aquilo que nós experimentamos, as experiências mais danosas, mais letais, as experiências mais amargas, as experiências mais complicadas, mais complexas da nossa vida,
Jesus passou por mim, passou por você e passou por todos nós. Por isso, ele tem autoridade. É por isso que ele deixou a Bíblia, estabeleceu a Bíblia, para que nós pudéssemos ter exatamente essa noção, pudéssemos ter esta orientação, pudéssemos confiar. Então, mas a família, ela precisa não ser somente família tradicional, mas ela precisa conter os valores do reino de Deus. Ela precisa abraçar os valores do reino de Deus. Ela precisa buscar os valores do reino de Deus para que essa família possa oferecer suporte para os membros da família, para que eles também se desenvolvam, tenham uma vida mais frutífera, mais equilibrada, uma vida de melhor qualidade, uma vida daquela que Jesus estabeleceu. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O texto que nós vamos meditar é o mesmo texto do domingo passado. Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 32. Eu não vou ler todo o texto, porque é um texto que os irmãos conhecem, os amigos conhecem, e é um texto razoavelmente longo. Mas é um texto que nós podemos tirar algumas lições, né? Então, veja bem, o texto ele inicia de forma tão interessante que o texto diz assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Veja bem, um homem tinha 2 filhos. E aí diz, o mais novo disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte que me pertence, porque eu vou embora, eu vou vazar, vou viver a minha vida, eu não quero mais ficar aqui. E aí atentem bem alguns detalhes dos versículos. Olha o que diz o versículo de número 12. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Imediatamente o texto diz: ele repartiu a sua propriedade entre eles. Uma das coisas, eu quero retomar um pouquinho, para depois entrar exatamente nessas ponderações, mas eu gostaria de fazer algumas observações. A primeira coisa que nós temos é que pais, primeiro modelo de Deus para os seus filhos. Não há dúvida quanto a isso. O primeiro modelo de referência divina são os pais. E quando eu falo pais, eu não estou falando simplesmente a figura masculina. Porque é atribuir determinados atributos somente à figura masculina e deixar de fora a figura feminina, que é tão importante quanto a figura masculina. Ambas as figuras são de fundamental importância para a personalidade, para a formação, para o equilíbrio emocional, o equilíbrio em todas as áreas de uma família. Para que uma família seja uma família razoavelmente equilibrada e que essa família comece, com o decorrer do tempo, examinar e abraçar os valores do reino de Deus, é necessário que nós também ampliemos essa dimensão da responsabilidade e da influência sobre a família, que não é somente masculina, mas também é feminina. E a gente pode compreender isso a partir exatamente de quando Deus fala para o ser humano. Lá no Jardim do Éden, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O termo que está sendo usado ali é a palavra Elohim, está no plural, da presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo é o Deus do consolo, é o Deus que orienta, é o Deus que trabalha também na razão. Essa multiforme maneira de Deus se manifestar. E esse papel de consoladora, de alguém que entende mais o lado emocional, o lado afetivo, está exatamente mais concentrado no aspecto feminino, na dimensão feminina, do que na dimensão masculina. Entretanto,
não se pode abrir mão de nenhuma dessas dimensões. Então, os filhos, os primeiros modelos que eles terão de Deus são exatamente o modelo que os pais vivem, o que os pais vivem. Como você, mãe, como você, pai, vive com Deus? Como é que é o seu relacionamento com Deus? O que é que você crê sobre Deus? Quais são as suas atitudes, o seu empreendimento para com a divindade, para com Deus? E nos primeiros anos, principalmente as crianças, elas estão muito abertas à observação, elas estão muito atentas aos nossos comportamentos, e mais do que isso, estão muito mais atentas às nossas atitudes interiores, que às vezes nós não percebemos, mas elas são capazes de captar e entender e fazer uma relação nossa com o nosso Deus. Então, quando nós falamos que Deus é Pai, imediatamente vem na mente da criança, na cabeça da criança, né, a figura masculina e também a figura feminina. Não é somente a figura masculina, mas também a figura feminina. Porque pai aqui no sentido genérico, pai aqui no sentido geral, pai não é no sentido restritivo. Por isso que nós usamos a expressão pais. Então, os primeiros modelos de Deus, eles são dados, eles são oferecidos pelos pais aos seus filhos. Então, como que eu vivo com Deus? Como é que eu me relaciono com Deus? O que que eu expresso no meu relacionamento com os meus filhos e com as outras pessoas a respeito de Deus? Pode ser que eu tenha dentro da minha casa um comportamento razoável, um relacionamento razoável com Deus, mas eu tenha lá fora um comportamento extremamente fora dos padrões. Eu sou uma pessoa arrogante, sou uma pessoa agressiva, sou uma pessoa que eu acho que eu sou a mais importante do mundo. Às vezes pode ser que eu me julgue a única razão da existência da humanidade, porque tem pessoas que pensam assim, tem pais e tem mães que pensam assim. E nós podemos acompanhar isso no nosso dia a dia. Tem pessoas, por exemplo, que não é capaz de comemorar o aniversário de alguém, dar um parabéns, mas se na comunidade que ela pertence, na igreja, numa outra comunidade que ela pertence, na escola, se ela fez aniversário, ela foi ignorada por alguém, ela fica aborrecida, ela fica irada. Mas ela nunca é capaz de dar as mãos para alguém, nunca é capaz de ajudar alguém, nunca é capaz de expressar um ato de amor. Então, esses valores que não são importantes, às vezes, para nós, são importantes como um elemento de observação para os filhos. Os filhos observam isso. E é dentro desse contexto que a projeção de Deus, a ideia de Deus, a ideia de pai, vai sendo exatamente gestada na mente, no coração da criança, dos filhos, podemos assim dizer. E veja bem, o texto nos apresenta exatamente uma família digna de nós analisarmos essa família e vermos exatamente o que Deus pretende nos mostrar com a inserção desta família no texto bíblico. Não está ali simplesmente para que nós leiamos, não está ali para que nós simplesmente analisemos aquele texto e saiamos por aí dizendo, olha, a figura masculina é Deus, os filhos é uma família, a pessoa que abandona a igreja. Não é só isso. Analisar somente por esse fato é exatamente empobrecer a Bíblia, a palavra de Deus. E muitas das vezes a Bíblia são empobrecidas exatamente pela nossa maneira de interpretar e de ver. Essa não é a maneira única, é uma das maneiras que temos de interpretar. Então, essa figura dos pais é muito importante. A figura da mãe, como acolhedora, como aconselhadora, como alguém que demonstra afeto, como alguém que expande afeto. E a figura masculina também é importantíssima, a figura do pai. Como é que você trata seu filho? Como é que você lida com ele? Qual o seu relacionamento com ele? Você se coloca sempre acima? Você se coloca sempre naquela situação de que eu sou o pai, e como pai todo mundo tem que me servir, inclusive a esposa, inclusive eu sou o rei. A figura tradicional, ela não é uma figura perfeita.
Quando nós pegamos a família tradicional, de 20, 30, 40 anos atrás, nós temos algumas figuras que revelam muita coisa, como revela esse texto bíblico. Uma das coisas extraordinárias que a gente aprende em arte, né, filosofia da arte, é fazer leitura de imagens. As imagens, elas revelam muitas coisas. E quando nós olhamos para a figura de uma família tradicional da década de 40, década de 50, onde o pai está sentado, onde você tem 7, 8 filhos, e a esposa está de pé, e o pai está ali como se ele fosse um rei, como se ele fosse o centro, como se ele fosse a pessoa mais importante. Uma estrutura familiar ainda extremamente, né, ainda com muito vícios que nós chamamos de vícios machistas e que nós sustentamos e que para nós homens isso é muito grave, isso é muito importante e nós às vezes não queremos abrir mãos disso, mesmo como crentes. Então, a leitura das imagens, ela nos revela muito. Como é que você se relaciona, mãe, com seus filhos? Tanto o menino quanto a menina. Como é que você, pai, se relaciona tanto com a menina quanto com o menino? Que tipo de relacionamento? E a gente observa no texto que o relacionamento entre os pais daquela família do pródigo, não era um relacionamento perfeito, não era um relacionamento bom. Por que não era um relacionamento bom? Veja bem o que vai dizer o texto. Olha aqui o que diz o texto, é só a gente voltar para o texto. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que ele repartiu. Ele não teve argumento, ele não conversou com o filho, ele não tentou convencer o filho que aquele caminho que o filho estava seguindo era um caminho exatamente que não faria bem para ele. Ele não demonstrou isso. Isso é muito importante. Tem que se fazer uma leitura também nesse silêncio desse pai. Isso é denotativo de quê? Denotativo que nós temos uma família onde você tem a figura masculina tradicional, mas você tem o quê? Você tem um pai que foi extremamente omisso. Um pai omisso. E olha bem o que nós aprendemos também. Olha que coisa interessante, né? Os defeitos dos pais são os pais dos defeitos dos filhos. Isso, a gente chama isso de reprodução. E é verdade, uma família problemática, quando você tem filhos problemáticos, é só você parar durante algum instante, você conviver com a família, e você vai ver que os filhos normalmente estão reproduzindo os pais, ou as virtudes ou os defeitos. E os defeitos são os que mais sobressaem, porque as virtudes nós temos dificuldade de analisá-lo. Nós vivemos num mundo tão violento que os defeitos para a gente passaram a ser coisas normais. E as virtudes passaram a ser coisas raríssimas. Então a gente não dá muito valor, a gente não presta muita atenção nas virtudes. Pouca gente presta atenção nas virtudes. Pouca gente, por exemplo, presta atenção em uma criança educada, numa criança que chega à igreja, num adolescente, num jovem que chega à igreja, cumprimenta os mais velhos, falam com eles, apertam a mão deles. Porque a maioria das igrejas, e a nossa também não é diferente, nós temos aquela ala de jovens que normalmente se isolam, acabou, terminou o culto, é você que tem que falar com eles não vão falar com ninguém. É você que tem que apertar a mão deles, eles não apertam a mão de ninguém. Porque se acham, até certo ponto é natural, faz parte da natureza pecaminosa, né? Na adolescência, na juventude, a gente se acha o rei da cocada preta, a gente se acha as pessoas mais importantes. Nós achamos que nós estamos no centro do mundo. Até certo ponto isso é tolerável, mas o que não é tolerável é a permanência disso, é fazer disso exatamente o quê? É fazer disso um estilo de vida. Esse é o problema. Essas coisas têm que ser eliminadas. Essas coisas têm que, aos poucos, sendo dominadas através do Espírito Santo de Deus. É pedir a Deus que o seu Espírito nos ajude a vencer essas fraquezas. Mas é quase que normal. E essa normalidade é aceita pela sociedade. Agora,
Quando você tem um jovem que fica, que cumprimenta os mais velhos, né, que interage com os mais velhos, não se dá valor a essas coisas. Mas, normalmente, os filhos problemáticos, os filhos com dificuldades, os filhos desajustados, os filhos que apresentam defeitos gritantes, normalmente eles aprenderam isso com os pais. Esse mesmo defeito tem o pai. É uma reprodução. Parece, da primeira impressão que se tem, se você não tiver conhecimento de ciência, não tiver conhecimento de filosofia, de psicologia, um pouco de cada coisa, você passa a ver essas coisas como coisas naturais, quando na verdade não são. Isso é demonstração de quê? Isso é demonstração que houve uma falha. E as falhas, às vezes, vêm exatamente do pai. Por quê? Dos pais. Por quê? Porque as crianças, o local de maior formação para a personalidade, quem quer que seja, é o lar, é a família. Por isso a importância da família. Então, os filhos tendem a reproduzir os defeitos que estão nos pais. Alguns conseguem superar isso, conseguem. Isso não são valores absolutos, conseguem, mas raramente. Para ele superar isso, ele tem que fazer um grande esforço, orar muito, buscar muito a Deus, clamar a Deus. Quando você vê uma filha que não sabe conversar, só sabe gritar, que sabe se espernear, quando você vê um filho, por exemplo, que ele se acha o rei da cocada preta, quando você vê um filho, por exemplo, que ele acha que tudo quanto é moça é presa fácil, né, já pensa em transar, pode ter certeza. Isso é um comportamento, pode ser um comportamento que ele aprendeu com quem? Que ele aprendeu com o pai. Comportamento que ele aprendeu com a mãe. Comportamento que aprendeu dentro da estrutura familiar. Agora, ele aprende, ele tem esses valores dentro do lar. Olha, quais são os valores que ele vai ter lá fora? Quais são os valores que eles vão ter na escola? Os valores da igreja? Os valores bíblicos? Não. Os valores que eles vão ter lá fora exatamente são esses valores. E quando ele sai, quando ele está lá fora, ele tem o quê? Ele tem um super reforço desses valores, que vão reforçar os seus defeitos. Vai ter na escola, na convivência com os amigos, na convivência com os colegas, na convivência do trabalho. Então, isso tudo vem exatamente reforçar aqueles defeitos que os filhos e as filhas aprenderam dentro do lar com seus pais. Isso é muito importante, a gente analisar isso. Então, veja bem, aquele pai que está lá no livro de Lucas, o pai do filho pródigo, é um pai omisso. Ele não teve a capacidade de influenciar seu filho, ou seus filhos, tanto um quanto o outro. Uma família extremamente problemática, uma família difícil, uma família complexa, uma família com seus defeitos e defeitos sutis e letais. Isso que é o pior de tudo. Isso que é o pior de tudo. Evidentemente que esses filhos teriam uma imagem distorcida de Deus. E por quê? Porque o pai, ele não viveu os valores, o pai daquele texto ali, ele não estava dentro dos valores do reino de Deus. E aí o que nós temos? O pai não dialogava com o filho, não dialoga com o filho. Pai, dá-me a minha parte que eu vou embora. O pai simplesmente pegou a parte e deu. E a Bíblia deixa nas entrelinhas algo que a gente tem que observar, que a gente tem que notar. O que a Bíblia diz? Que depois de alguns dias, então aquele pai, ele teve a oportunidade de dialogar com o seu filho, de conversar com o seu filho. Mas ele não tinha bagagem moral, nem tampouco bagagem psicológica, nem bagagem moral para sentar, para argumentar com o seu filho. Quais os argumentos que ele iria apresentar? Ele sabia perfeitamente que se ele fosse sentar para argumentar com o seu filho iria fazer o quê? O seu filho ia mostrar as contradições da vivência dele. E é uma das coisas que nós não gostamos. Nós não gostamos de que alguém contradiza, né, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós vivemos.
Há uma frase de um teor diabólico pronunciado por alguns pais, terrível. Eu já ouvi isso várias vezes. Filhos quem cria, Senhor, ninguém se meta na criação dos meus filhos. Olha, a partir do momento que você está na comunidade, você pode ter certeza que você vai ter alguém que vai, de uma forma ou de outra, vai influenciar ou vai interferir na criação dos seus filhos e na correção dos seus filhos. Eu sei criar. Sabe, criar que nós estamos observando aí. Né? Os filhos se debandando cada vez mais, se envolvendo em tudo quanto é coisa que não presta, principalmente desses que se pronunciam das coisas. E o que nós temos observado, no geral, eu tenho dito isso, vários colegas, a gente tem conversado sobre isso, é que nós vivemos hoje, no seio das nossas comunidades. Quando eu digo comunidade, estou falando de igreja, estou falando de comunidade mais próxima, estou falando de vizinhos, de pessoas muito próximas, também de parentes muito próximos. Quando nós vivemos nesses grupos sociais, o que nós percebemos, no que diz respeito a famílias, são tragédias anunciadas, sem sombra de dúvida. Pais omissos, né, que não dialogam, pai que não tem diálogo com o filho. Olha o texto, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, pai, quero a minha parte de herança. Assim ele repartiu a sua propriedade. E aí diz o próximo versículo, depois de alguns dias o filho saiu sem conversar com o pai. A Bíblia não mostra que houve uma manifestação de diálogo, tanto do pai para com o filho. Os filhos são reflexo do lar. Filhos problemáticos, lares problemáticos. Normalmente é assim. Não absolutamente, não valores absolutos, mas normalmente é assim. Por quê? Porque os filhos, eles aprendem com os pais. A primeira escola é na família, a primeira escola é dentro de casa. Que Deus nossos filhos encontram em nós? Essa é uma pergunta muito interessante. Que Deus nossos filhos encontram em nós? Um Deus não amoroso, um Deus não bondoso, um Deus não misericordioso. Talvez nós, como pai, nós não assimilamos e não queremos e deixamos de lado os valores do reino de Deus. E para poder suplantar esses valores do reino de Deus, nós criamos atalhos para que nossos filhos fiquem agarrados a nós, para que nossos filhos nos elogiem, para que nossos filhos não vejam os nossos defeitos. E aí nós proporcionamos a eles uma série de coisas. Proporcionamos festas, proporcionamos presentes, proporcionamos bem-estar, damos a eles coisas que eles não precisam, entupimos os nossos filhos de um monte de coisas que eles não precisam e daquilo que eles precisam nós não apresentamos. Jesus disse para os seus discípulos que eles não deveriam ser impedimento para que as crianças chegassem até ele. E quantos dos pais, quantos de nós estamos sendo e seremos impedimento para que nossos filhos cheguem até a presença de Jesus? E aí depois é muito fácil a gente culpar os outros, é muito fácil a gente culpar a igreja, é muito fácil a gente culpar o irmão, é muito fácil a gente culpar a liderança, é muito fácil a gente culpar o pastor. Quando nós não assumimos a nossa responsabilidade como pai, não assumimos os nossos deveres como pais, não assumimos os nossos compromissos diante de Deus para com os nossos filhos. Então, que tipo de Deus nós apresentamos para os nossos filhos? Nossos filhos vão encontrar em nós, né? Quando nós não somos pais dentro daqueles princípios que Deus exige, o que acontece conosco? Nós nos tornamos vítimas dos desgostos dos nossos filhos. Olha o que acontece nessa parábola. Aquele pai é notório que era um pai ausente. Um pai que se preocupava só com o bem-estar dele. Um pai que se preocupava só com o trabalho. Um pai que se preocupava exatamente com o sucesso dele, mas não se preocupava com os filhos.
E por isso nós temos ali o quê? Nós temos um desgosto dos filhos. E esses desgostos dos filhos depois vão se transformar em quê? Depois vão se transformar em desgosto dos próprios pais. O primeiro desgosto que esse pai tem é esse pedido que o filho faz. Pai, dá-me o que é meu. Tanto é que o pai, né, não demonstrou nenhum tipo de argumento para com o filho. Mas ele não estava contente com isso. O segundo desgosto foi aquele jovem sair, abandonar a família, ir para onde o pai não sabia aonde ele estava, nem os pais. E aí, o sofrimento do pai, o sofrimento da mãe, saber que tem um filho no mundo, não saber onde está, não saber o que está acontecendo, não saber se está morto, não saber se está vivo, um filho que não manda notícia, um filho que perde a afetividade com o pai, perdeu porque o pai não demonstrou afeto para com ele. E o outro filho que fica dentro de casa, um filho exatamente cheio de manha, um filho cheio de arrogância, um filho que não é capaz de demonstrar afetividade, não é capaz de demonstrar amor, não é capaz de demonstrar bondade, não é capaz de demonstrar misericórdia. Por que os filhos não fizeram? Por que os filhos são assim? Por causa dos pais, sem sombra de dúvida. Quando foi que o pai demonstrou isso para com os filhos? Quando foi que o pai produziu isso para que os filhos pudessem exatamente experimentar isso? Em momento nenhum. A Bíblia deixa muito claro, nas entrelinhas, que em momento nenhum o pai foi capaz disso. Aí nós temos a figura do filho caçula. Esse filho, ele é muito olhado pela parcela representativa dos evangélicos como o pior, como imprestável. Mas e o filho que ficou dentro de casa? É melhor do que esse? Um filho que não foi capaz de se alegrar com a volta do irmão? Um filho que demonstrou exatamente ser um filho extremamente concentrador, um filho que só pensava nos bens materiais, não se preocupava com o outro irmão. O outro filho também é tão complicado, tão terrível, tão danoso como o filho mais novo. Nessa família não existe ninguém bom, a começar do pai. E aí nós temos algumas observações que Deus tem para nós. Olha o que diz o texto. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Olha só a expressão. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Qual a razão da ira daquele filho mais velho? Qual a razão? A razão é que aquele filho ele era extremamente egoísta. E nós estamos criando uma geração de pessoas egoístas. Quantas vezes você que tem filho de colo, você que tem filho pequeno, quantas vezes você pegou 1 quilo do seu alimento e mandou que seu filho, ensinou seu filho a levar para a igreja para que ele pudesse repartir o pão nosso? Quantas das vezes você está sentado no banco da igreja e você está ouvindo o apelo da liderança da igreja que nós precisamos de alimentos para ajudar as pessoas carentes e necessitadas? E você não foi capaz de mover uma falha. Teu filho está observando isso. Qual tem sido o seu comportamento como líder da igreja, como líder de igreja, como líder de família? Você tem sido bondoso? Você tem sido misericordioso? Você tem tratado as pessoas com carinho, com respeito? Seu filho está observando isso. Sua filha está observando isso, irmão. Isso é coisa muito séria. Crianças não aprendem somente por aquilo que eu mando fazer, mas crianças aprendem exatamente pelos exemplos. A maior escola para os nossos filhos são os nossos comportamentos e as nossas atitudes, não são as nossas palavras. As nossas palavras pouco valem para eles. Coloque isso no coração.
É por isso que Jesus se preocupou muito com o coração. Por isso que Jesus diz, do coração do ser humano sai tudo quanto é coisa que não presta. Nós temos que estar atentos a isso. Aquele filho mais velho era um filho iracundo, um filho aborrecido, um filho briguento. Por aquilo que nós lemos no texto, nós já podemos perceber quantos desencontros aconteceu entre os dois irmãos. Duas personalidades diferentes, que não tiveram exatamente um padrão para seguir, um padrão para que pudesse se modelar. O padrão cristão era o padrão do pai. E qual era o padrão do pai? É o padrão que nós vimos lá no começo. Um homem sem diálogo, arrogante. Um homem que não se preocupava com os filhos eram simplesmente objetos. Os filhos nasceram, jogou no mundo, está aí, você que se vira. Eu não tenho satisfação a dar a você. Não é assim que nós pensamos, é assim que nós pensamos. Os filhos têm que ter obediência, mas a Bíblia não diz que somente os filhos têm que ter obediência. A Bíblia diz, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Quando é que você provoca? Quando é que eu provoco a ira aos meus filhos, minhas filhas? Às vezes por atitudes, mas principalmente por esses pequenos detalhes de comportamentos e sentimentos que estão dentro dos nossos corações. Você tem sido bondoso? Você tem sido misericordioso? Você tem acompanhado seus filhos? Você tem abençoado seus filhos? Você é participante? Qual é mais importante? O seu sucesso ou a criação dos seus filhos? E aí, olha o que diz o texto. Então, o seu pai saiu e insistiu com ele. Agora sim. É sempre assim. Depois que a coisa não tem mais conserto, aí é a hora do desespero. Agora esse pai está desesperado, tentando convencer um filho, onde ele teve mais de 20 anos para convencer esse filho, para orientar esse filho. Mas ele respondeu a seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Isso dá a entender que nem lazer aquele pai tinha com seus filhos. Não brincava com seus filhos, não saía com seus filhos. E ele cobra do pai agora. Olha que ele cobra do pai. Durante todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Isso é grave. A visão do pai era só os bens materiais. E o filho diz, mas nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. E todas as vezes que o filho pedia, não tem que guardar dinheiro, não tem que guardar dinheiro, não pode, porque não sei o quê. Mas ele diz, mas quando volta para casa, esse teu filho, olha como é que o filho se refere ao seu irmão. Não havia mais irmandade, não havia mais laço afetivo. A maneira do filho falar é muito clara, do irmão falar é muito clara. Esse teu filho, não é meu irmão. E aí joga no rosto do pai. Ele esbanjou tudo o que tinha, ele esbanjou seus bens com as prostitutas. Matas um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Bem, isso não convenceu, isso não convence. Meus irmãos, meus amigos, você que está escuta a nossa voz, o bem maior depois da salvação, a coisa mais importante depois da salvação são os filhos. Você é responsável, eu sou responsável pelas minhas filhas. Eu não tenho direito de lançar responsabilidade sobre ninguém. Os erros que elas cometeram, eu não tenho direito de lançar sobre ninguém. E há muita gente que pensa que vai se justificar diante de Deus apontando outras pessoas como responsáveis pela família que tem. Esqueça isso. Você é responsável. Não a igreja, não sou eu, não são os seus parentes, mas você, pai e mãe, são responsáveis pelos seus filhos, pela educação dos seus filhos, pela orientação dos seus filhos e de levarem seus filhos aos pés de Jesus Cristo.
Mas para isso, você precisa retornar à palavra de Deus. Para isso, você precisa examinar a palavra de Deus. Para isso, você precisa se deter na palavra de Deus. Para isso, você precisa abraçar os valores do reino de Deus. Para que seus filhos vejam você um pai e uma mãe, segundo o coração de Deus. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe o seu coração, abençoe o meu coração, e que você pense seriamente, e que você não entre mais nessa. Que Deus te abençoe de forma muito especial. Amém. Amém. Em nossos próprios caminhos de dor, todos tentamos e estamos longe da glória. Mas a glória é o que queremos ver, em sua presença temos que viver, Senhor. Pai querido, neste momento venho te agradecer, Senhor, pela vida, pelo teu cuidado, Senhor, com cada um de nós, ó Pai. Senhor Deus, te peço, Senhor, que tu esteja abençoando esse culto, Pai Santo, abençoando a vida do pastor, que irá trazer a mensagem, Senhor, que venha de encontro aos nossos corações. Senhor, esteja abençoando a sua família, abençoando a cada membro da igreja, Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em recuperação, que o Senhor esteja indo de encontro com a vida de cada um, Pai Santo, fazendo a tua vontade e o teu querer. Senhor Deus, te peço pela vida do Hélito, da Cris, Senhor Deus, que tu esteja restaurando a saúde deles, ó Pai, que logo eles possam estar voltando às suas atividades, Senhor Deus. Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pelos bebês da Zane, da Mirte, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a cada dia a vida deles e a recuperação das mamães.
Pai de amor, te pedimos, Senhor Deus, pela nossa igreja. Te agradecemos por esses 40 anos ali, Senhor, que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor tem nos usado aqui nesta cidade. O Senhor continue nos abençoando, Senhor Deus, nos protegendo, que possamos passar essa pandemia, Senhor Deus, vitoriosa, Senhor. Sabemos que Tu estás no controle, Jesus, e que Tu estás nos abençoando. Continua conosco, Senhor. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.